gente! Bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. O tema do vídeo de hoje, né, a tiragem de hoje, ela é meio que um complemento da tiragem da semana passada. Bom, a semana passada a gente fez o vídeo de qual é o seu poder. E aí um dos grupos saiu que vocês tinham muito poder, mas estavam muito travados, sabe? Então eu decidi fazer essa tiragem aqui para complementar. É claro que se você não é do grupo da semana passada que saiu essa mensagem, você ainda assim pode assistir a tiragem, porque com certeza você tem alguma coisa ali que você pode fazer ou algum bloqueio que você pode remover para alcançar ainda mais o seu potencial. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o grupo número 1 com uma sodalita. O grupo número 2 é um quartzo verde. E o grupo número 3 é um quartzo cor-de-rosa. Então eu quero que você pause o vídeo, se concentre, veja qual grupo chama mais a sua atenção. Se você tiver já alguma coisa em mente que você sabe que é um bloqueio seu, você pode mentalizar isso e tentar escolher o grupo a partir desse bloqueio. Tipo, o que seria melhor fazer para remover esse bloqueio em específico. Se você não tem nada em mente, quer ver o que a tiragem vai te falar, apenas se concentre e vê qual grupo chama a sua atenção. Assim que você terminar de escolher, o link vai estar aqui na descrição para você ir direto para sua leitura. E lembrando sempre que é uma leitura geral. Então pode ser que você se sinta atraído por mais de um grupo e pode ser também que durante a sua leitura tenha alguma mensagem que não seja para você. Que você sinta que isso aqui não tá batendo comigo. Nesse caso, deixa de lado que é a mensagem de outra pessoa. Se você escolheu o grupo número 1, aqui com a sodalita, então essa daqui é a sua leitura. Bom, aqui eu comecei tirando 3 cartas desse oráculo. Esse oráculo aqui é o Tecidadel. Ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os decks que eu usar na tiragem, que às vezes vocês me perguntam. E eu comecei tirando quais características, o que você tem bloqueado, o que você precisa trabalhar. Então, essas 3 cartas são sobre isso. Você tirou a carta do aspirante, do cartógrafo e do dançarino. Aqui, a carta do aspirante, ela fala sobre ambição, sobre diligência. O aspirante é aquela pessoa que quer alguma coisa, que normalmente tá no caminho para alguma coisa, né? Então, vamos supor, a pessoa, sei lá, é um aspirante a fotógrafo. Ela tá aprendendo fotografia para se tornar um fotógrafo. Então, aqui parece que você tem um certo bloqueio em relação às suas aspirações. Tá me vindo 2 coisas aqui na cabeça, que alguns de vocês pode ser que você não saiba o que você quer, você não consegue decidir, e outros de vocês pode ser que você até saiba o que você quer, mas você tem pra você como se aquilo fosse muito distante, como se aquilo fosse inalcançável. Aqui você também tem a carta do cartógrafo. Essa carta fala de encruzilhadas e exploração. O cartógrafo é a pessoa que faz os mapas, né? É a que faz o caminho para as outras pessoas seguirem. E aqui eu tenho a impressão de que... como se você tivesse um pouco de receio de ser essa pessoa, você tivesse um pouco de receio de ser a pessoa que tem que dar o exemplo, e você tivesse muitas vezes muito mais confortável em seguir o caminho dos outros. Então aqui também tem um bloqueio em relação a essa parte. E tem a carta do dançarino. A carta do dançarino fala de autoexpressão e força. E ela complementa muito bem as 2 outras cartas, porque aqui, no geral, né, essa combinação, ela mostra que às vezes você tá com um pouco de dificuldade de se conectar com você mesmo, de saber exatamente o que você quer, e aqueles de vocês que conseguiram fazer essa parte do se conectar, parece que você tem um pouco de dificuldade de colocar isso em prática, de correr atrás dessas coisas, de fazer funcionar, sabe? Vamos tirar mais cartas aqui, agora de tarô. Esse tarô aqui é o Cat Rule the Earth. Vamos ver o
Que dicas a espiritualidade tem, os seus mentores, para o que você pode fazer para desbloquear isso, desbloquear o seu caminho. Uma pausa ali que eu tava decidindo se eu queria 4 ou 6 cartas. Aqui, esse 9 de paus no fundo do maço, o jeito que esse gato tem um olho queimado, eu acho que muitas vezes você tem muito medo de se machucar e aí você não corre atrás. E muitas vezes o não correr atrás te machuca do mesmo jeito. O fato de você não ter conseguido, digamos assim, aquilo que você queria, te machuca do mesmo jeito. Aqui você tem a rainha de paus, 4 de paus reverso, 5 de espadas, 2 de espadas reverso, as de copas reverso e a sacerdotisa reversa. Aqui, a primeira coisa que me vem com essa rainha de paus aqui, e que também é complementado pela sacerdotisa, é que você precisa se conectar mais com o seu poder interno. Você precisa ter mais autoconfiança em você mesmo e muitas vezes você precisa acreditar que as coisas vão dar certo. Aqui não saiu o 9 de espadas, né? Mas por alguma razão tá me vindo o 9 de espadas na cabeça. Tá me vindo que você muitas vezes você tem muito medo. Muito medo das coisas. Sabe, isso te bloqueia, porque você fica com medo de se arriscar, você fica com medo de tentar e não dar certo, só que você também tem medo de continuar onde você tá. Então, é como se você tivesse eternamente preso aqui no 2 de espadas. A carta do 2 de espadas, no tarô tradicional, ela é representada por uma pessoa segurando, né, as 2 espadas. E aí, tipo, de um lado... Agora eu não lembro se esse é o tarô tradicional ou se esse é um dos meus decks. Eu acho que esse é um dos meus decks. E do lado tem, tipo assim, um monstro cuspindo fogo. E do outro lado tem, tipo, um redemoinho, assim, de água, sabe? Então, a pessoa tá no meio de 2 caminhos. E os 2 caminhos parecem ruins. Os 2 caminhos dão medo. E aqui eu tenho a impressão de que você fica o tempo todo como se você estivesse nessa dúvida, só que você não está realmente nessa dúvida. Você já escolheu, mas você fica tão assim pensando em cima daquilo que você meio que anula a sua própria escolha por medo. Então, é como se no fundo, você soubesse o que você quer. Você soubesse qual é o caminho que você quer. Você soubesse o que é que vale a pena. Mas você ficasse tão assim, tipo, ai, mas e se eu fizer isso e der errado? Ai, mas se eu fizer isso e eu quebrar a cara? Ai, mas se aquilo ali não der certo? Ai, mas isso não sei o que? Ai, mas isso não sei o que lá? E aí, tipo, você anula a sua própria decisão. Então, aqui definitivamente é uma coisa que você tem que trabalhar em cima. Aqui com o 5 de espadas, você precisa lutar mais. Você precisa correr mais atrás das coisas, fazer mais as coisas funcionarem pra você. O As de Copas, tá no reverso... Tá me chamando muita atenção aqui, olha, o desenho do As de Copas é uma taça cheia. E aqui, tá vendo, tem um coração. E quando ele tá reverso, a taça fica vazia, né? Porque tudo que tem vai escorrer. E aqui você pode ver uma taça tão cheia que ela tá transbordando. E... como que eu posso explicar isso pra vocês? Deixa eu pensar. Aqui tá me vindo muito essa coisa de ser guiado pelos sentimentos.
no sentido de... Nossa, falando em bloqueio, me bloqueou totalmente a explicação disso aqui. Mas no sentido assim de... Eu acho que você sabe internamente o que é que te faz bem e o que é que não te faz bem. Você sabe internamente aonde você tá feliz e aonde você não tá feliz. Você sabe o que você quer e às vezes você pode estar tentando racionalizar isso e aí você fica tipo, nossa, eu não sei o que eu quero porque tal opção tem tal, tipo, tal caminho tem tal opção, tem tal vantagem, tem tal desvantagem, tal outro caminho tem tal vantagem, tem tal desvantagem. Só que, tipo, não é uma decisão racional, é uma decisão emocional. É o caminho que você fechar o olho e ficar, tipo assim, se eu for por esse caminho e nada der certo, eu vou estar em paz porque eu tentei, sabe? Eu vou estar em paz porque eu fiz. Ao invés de, se eu escolher esse outro caminho, eu vou sempre ficar pensando, mas aquele outro caminho, e se eu tivesse tentado, e se tivesse dado certo, e se eu tivesse não sei o que lá, sabe? Então, muitas vezes é fazer um negócio única e exclusivamente porque você gosta daquilo. Ou estar com uma pessoa única e exclusivamente porque você gosta daquilo. Entende? Então aqui você tá precisando encher mais a sua vida de coisas que te despertem esse sentimento. Às vezes, e é claro, quando a gente fala disso na nossa cabeça, né, na nossa sociedade, a gente fica muito tipo, tá falando do meu trabalho e não sei o que tem. Mas não é só isso. É claro que se você conseguir, o que raramente a gente consegue, né, trazer isso pro trabalho, perfeito. Mas, na maioria das vezes, a nossa vida não se resume a só isso. Então, é na sua vida pessoal, é que, tipo, você tá saindo com pessoas que estão te fazendo bem, você tá fazendo hobbies, fazendo atividades que estão te fazendo bem, você tá enchendo a sua vida de coisas que te fazem bem. Isso me lembra muito uma coisa que eu vi, acho que foi a Nanatsu falando isso, né, que é aquela... Ela é influencer barra ilustradora. Ela falando isso, que uma coisa que ela tinha aprendido na terapia é que ela não podia basear a autoestima dela toda em uma coisa só. Então, por exemplo, ela não podia basear a autoestima dela toda na aparência dela, ou toda no trabalho dela, ou toda no relacionamento dela. Ela tinha que ter vários pilares na vida dela, no qual essa autoestima ia estar construída em cima. E com a Rainha de Paus aqui sendo a primeira carta, eu acho que muitas vezes vocês têm problema com autoestima, vocês têm problema de acreditar em você mesmo. Por que ela precisava ter todos esses pilares? Porque as coisas na nossa vida, elas não vão estar sempre bem. Então, tem momentos que você vai estar de saco cheio do seu trabalho, tem momentos que você vai estar de saco cheio do seu relacionamento, tem momentos que você vai estar se sentindo feio, horroroso. Sabe? Todas essas coisas oscilam. Mas quando você tem mais de um pilar sustentando você, quando um desses pilares oscila, você ainda tem todos os outros. Entende? Então, eu tô tendo um momento ruim no meu trabalho, que eu tô de saco cheio. Mas aí você chega em casa e você vai conversar com seus amigos, e você vai, sei lá, pro seu relacionamento, ou você vai fazer seus hobbies, você vai fazer suas atividades, você vai ter outras coisas que vão fazer você se sentir melhor. Porque a sua vida não tá única e exclusivamente apoiada naquele pilar. Então, por exemplo, se a sua vida tá inteirinha apoiada no seu relacionamento e aí você tá brigando, aí você vai chegar no trabalho e é um trabalho que você já não gosta, então já não é um negócio prazeroso, vai ser ainda pior. Aí você chega na sua casa, é uma casa que você não gosta, daí piora ainda a situação, entende? Tudo aquilo vai acrescentando e aquilo vai ruir, porque não tem mais nada onde se apoiar. Então, acho que isso aqui é uma dica muito importante para vocês. Vocês precisam construir vários pilares, ter várias coisas na sua vida que vão te trazer essa realização e esses sentimentos positivos para que você não tenha que estar o tempo todo apoiado num pé só. Para você não bambear tão fácil, não cair tão fácil. E até porque quando você tem todas essas coisas, é como se você tivesse opções.
Então você não vai sentir tão assim, ai, isso aqui precisa dar certo porque eu não tenho mais nada. Se torna uma coisa de tipo assim, ai, se isso aqui não der certo, tá tudo bem. Eu tenho outras opções, eu tento outras coisas, sabe? Aqui também tem, por último, né, finalizando, a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é uma carta muito, muito, muito poderosa no tarô. Ela é a versão feminina, digamos assim, do mago, né? Então o mago é aquele que domina todos os elementos e é a energia externa de ação. Mas a sacerdotisa, ela domina todos os elementos, ela tem todos os conhecimentos, mas ela é a energia interna, a energia feminina, ela é o sentir, ela é o segredo, ela é o mistério, ela é a espiritualidade, ela é magia. Então aqui parece que você precisa se conectar ainda mais com essa energia feminina. Às vezes você pode estar assistindo essa tiragem e falar, nossa, mas eu sou homem, eu não vou ter energia feminina. Não, todo mundo tem energia masculina e todo mundo tem energia feminina dentro de si. A gente tem as duas energias, né? E elas normalmente têm que estar em equilíbrio. Então aqui eu diria que a sua energia feminina, ela tá em baixa. A energia feminina é energia interna, é todo o nosso mundo interno. E aqui tá me chamando muito a atenção as fases da lua aqui em cima da cabeça da sacerdotisa. Meu olho tá sugado para isso aqui. E parece que você tá precisando aprender a fluir melhor com o ciclo da vida, sabe? A entender melhor quando é hora de plantar, quando é hora de colher, quando é hora de fazer as coisas. Me veio aqui que se conectar com a sua espiritualidade também é muito importante. Também tá me vindo muito na cabeça rituais relacionados à lua, tipo, ritual de banimento na lua nova, ritual de manifestação na lua cheia. Na verdade, acho que o ritual de banimento é na lua minguante, perdão. Mas, enfim, parece que você precisa aprender a ter esse fluxo dentro da sua própria vida, entende? Olhar para a situação e falar, isso aqui precisa acabar, isso aqui precisa morrer para renascer como algo melhor. Não, isso aqui eu preciso investir mais, eu tô no momento de investir nisso aqui. Eu tô no momento de descansar, não adianta ficar me cobrando porque eu tô cansado, eu tô exausto, eu preciso ter um momento de descansar. Não, agora eu tô cheio de energia, eu tô cheio de criatividade, então, esse é o momento de trabalhar, sabe? Esse é o momento de criar, de inovar. Parece que você tá precisando aprender a entender esses momentos na sua vida e no seu eu interior e conviver com eles, trabalhar com eles, ao invés de tentar lutar contra eles, porque isso faz com que você se sinta ainda pior. Ignora esse barulho de fundo, gente, que a minha gata achou uma bola e aí tá de um lado pro outro com essa bola batendo nos móveis. Mas, então, aqui me vem muito isso. Às vezes você tá contra você mesmo porque você não tá sabendo entender esse fluxo, você não tá sabendo respeitar esse fluxo. Às vezes você tá no momento que você tá super cansado, que era o momento de você se recolher, que é o momento de você, sei lá, descansar, de você colocar as coisas pra fora, de você, sabe, fazer uma limpeza. E aí não, você tá querendo criar nesse momento, mas não é o momento de criar. E aí você não vai conseguir criar. E aí você fica frustrado, e você fica bloqueado, e você fica tipo, eu não presto pra nada, eu nunca consigo fazer nada e tal. Mas é porque não é o momento. Então você precisa aprender esse fluxo pra conseguir lidar com ele. E a se respeitar mais, ser mais carinhoso, mais generoso com você mesmo. Vamos tirar mais cartas aqui? Esse deck é o Black Moon Lilith. Aqui você tem a Maria Madalena, que tá falando
a divina deusa leal. Aqui tá me vindo muito essa coisa de se doar muito pros outros e pouco pra você mesmo. Tá vendo como a coroa dela tá meio que flutuando e aí ela tá no meio de um movimento? Nossa, não tá vendo não, né? Deixa eu chegar mais perto aqui com a câmera. A coroa dela tá flutuando, ela tá no meio de um movimento. Ou ela tá tirando essa coroa, ou ela tá colocando essa coroa. E eu tenho a impressão de que vocês estão no meio do movimento também. A Maria Madalena, sempre que eu vejo a carta dela, me vem aquela coisa na cabeça de aquela pessoa que é extremamente caridosa, que cuida muito dos outros e tal. E o Black Moon Lilith, né, esse oráculo aqui, ele é todo sobre Shadow Work. E me vem aqui na cabeça que às vezes você tá cuidando muito dos outros, às vezes você tá dedicando muita energia pros outros e você tá esquecendo de dedicar energia pra você. Você tá esquecendo de cuidar de você. Você tá esquecendo que você tem que encher o seu próprio copo pra ter energia pra dedicar pros outros, sabe? Se você não dormir, você vai ajudar uma pessoa como? Se você não tá dormindo, se você não tá comendo, se você não tá cuidando da sua vida, se você não tá, fazendo suas coisas, você vai ajudar outra pessoa como? Sabe? Se você não tem nem pra você, como que você vai ajudar o outro? É igual quando você tá no avião, que eles falam assim, olha, antes de você ajudar o coleguinha do lado a colocar a máscara, coloca a sua. Porque, assim, se você tá passando mal ali, você tá acabando seu oxigênio, você não vai nem sequer conseguir ajudar o outro, nem sequer se salvar. Então, né, vai ficar aquela confusão e ninguém vai se salvar. Então, você coloca a sua primeiro. Opa, tô seguro? Vou aqui ajudar o coleguinha do lado, entende? Então, essa carta tá me passando muito isso em relação a você. Cuida de você primeiro, faz o seu primeiro, você tá bem primeiro, e aí depois você vai ajudar o outro, sabe? Aí pra finalizar, esse deck aqui é o Season of the Witch. Essa é a versão Malpum, eu não sei pronunciar direito. Vamos tirar 2 cartinhas aqui para ter uma mensagem final do que mais você precisa fazer para desbloquear o seu potencial. Você tem a carta do ceifador e você tem a carta do espantalho. Essa carta do espantalho é muito assim, olha, sua energia não é para todo mundo, sabe? Porque os espantalhos, eles são pra espantar os corvos, né? Então, do mesmo jeito que eles estão fazendo um bem danado aqui pro jardim, pras plantas, eles são a pior coisa de todas pros corvos, sabe? Então, aqui tá me vindo muito essa coisa. Às vezes você tá tentando ser pra todo mundo, você tá tentando que a sua energia seja pra todo mundo, que você seja querido por todo mundo, que todo mundo vai me adorar, todo mundo vai me amar, mas não existe isso, sabe? Você tem que se preocupar em ser legal pra quem a energia combina com a sua, pra quem a vida combina com a sua, pra quem tá em sintonia com você e não pra quem não vai te acrescentar em nada, sabe? Porque ali você só vai estar perdendo energia. E aqui também tá escrito aqui embaixo, se lembre de que você não está sozinho. Se mova com confiança conforme você é guiado. Né? Tanto que aqui tem um grupo de espantalhos, né? Não é um espantalho sozinho. Então me vem muito essa coisa, olha, tem outras pessoas por aí como você. E é muito recompensador quando você chega pra falar sobre alguma coisa, sobre algum problema com uma pessoa e aquela pessoa te entende, ela tá na mesma página que você em relação àquilo.
Então, às vezes você tá se sentindo tão inadequado, mas é porque você não tá cercado das pessoas certas. Eu tenho uma amizade que esses dias tava eu e meu amigo tendo um belo de um surto, assim, meia-noite, né? Ele tava falando do trabalho dele, e aí eu falei assim, nossa, eu entendo exatamente o que você tá falando, porque quando eu tava num outro trabalho era assim também, bibibi, bababá, e a gente tava conversando. E aí ele falou assim, nossa, ainda bem que eu tenho você pra gente surtar junto, porque a gente é meio parecido, e aí eu falo as coisas pra você e você entende. E aí eu fiquei pensando que, tipo assim, nossa, isso é realmente muito, muito, muito importante. Porque às vezes na época que eu tava passando com um sufoco aí num trabalho que eu tava a ponto de ter um burnout há muitos anos atrás, eu era muito novinha, as pessoas não falavam sobre isso. Os meus amigos tava, tipo, todo mundo no primeiro emprego, ninguém tinha tido um burnout ainda. Então eu falava sobre isso e as pessoas ficavam meio assim, tipo, ai que saco, você de novo falando sobre isso. E ninguém entendia que eu tava a ponto de ter um colapso. E aí foi muito solitário passar por tudo aquilo sozinho. E aí hoje em dia eu vejo que, tipo assim, é uma coisa que as pessoas já entendem mais. Então você chega pra falar isso e as pessoas ficam, nossa, já senti, ou eu também tô assim, não sei o que lá. Então dá um suporte ali pra você passar por aquilo de um jeito mais fácil. E essa carta tá me passando exatamente isso. De tipo, vai procurar as pessoas que realmente estão em sintonia com você, que realmente entendem do que você tá falando, entendem o que você quer, entendem o que você tá buscando, entendem o que você tá sentindo, pra você conseguir ter esse suporte, sabe? E aqui também tem a carta do ceifador. A carta do ceifador, ela fala muito sobre deixar ciclos terminarem, né? Porque o ceifador é a morte, o ceifador ele vem pra cortar o que não tá prestando mais pra fora. Tanto que aqui embaixo tá escrito assim, para o nascimento de alguma coisa nova, você tem que manifestar a morte de alguma coisa que tá para o nascimento de alguma coisa nova, manifestar a morte daquilo que está te segurando para trás é inevitável. Então, para você crescer, para você evoluir, para você desbloquear seu potencial, você vai ter que encerrar ciclos. Não tenha medo de encerrar esses ciclos. Não tenha medo de dizer tchau para aquilo que não tá em sintonia com você, para aquilo que não tá servindo para você, porque só a partir do momento que você encerrar aquilo ali que você vai ter o espaço, digamos assim, para construir algo novo, algo que realmente vai acrescentar. Bom, é isso, grupo 1. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a leitura tenha ajudado vocês pelo menos um pouco. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo ou não, se bateu com você ou não. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 2, aqui com o quartzo verde, então essa daqui é a sua leitura. Bom, começando eu troquei a vela porque a outra acabou. Aí eu tirei 3 cartas desse oráculo aqui. Esse deck é o Tecidadel. E essas 3 cartas são para representar lugares onde você tem o bloqueio, tipo coisas que você tem bloqueada, pra gente começar a trabalhar no como desbloquear elas. Aqui você tem a carta do campeão, do sábio reversa, e essa daqui é teu runaway reversa também. Aqui, com essa combinação do campeão com o sábio reversa, a primeira coisa que me vem é que você tem muito medo de desperdiçar o seu potencial. Você tem muito medo de errar, você tem muito medo de fazer escolhas ou de conquistar coisas e depois perder essas coisas. Me veio aqui na cabeça que você tem muito medo do downfall, sabe? Tipo, a nossa vida, ela não é um negócio linear, né? E ela também não é um negócio tipo assim, só vai crescendo, crescendo, crescendo. Não, é igual um negocinho de batimento do coração
Então, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho e vai indo. Aí tem vezes que vai subir mais, tem vezes que vai descer mais, mas ela vai indo assim, né? Não é reta. E é normal você conquistar, é normal você perder, é normal você errar, mas você tem muito, muito, muito medo disso. Você tem muito, muito medo de conquistar alguma coisa e perder. Eu acho que você tem muito medo de desapontar os outros também. De as pessoas esperarem uma coisa de você e você não ser capaz de dar. Você tem muito medo de desperdiçar o seu potencial. Você tem muito medo de mudanças também. Você tem das coisas mudarem e não mudarem pra melhor, sabe? De você perder o que você tem em prol de conseguir alguma coisa e aí chegar lá e aquela coisa não ser boa e você ficar sem o que você tinha e sem o que você procurava conquistar. Então você tem muito, muito medo de todas essas coisas. E aqui com a carta do The Runaway, eu tenho a impressão de que você meio que não consegue fugir, como se você tivesse preso às coisas. Então, essa carta aqui, ela fala sobre correr dos seus problemas. E eu tenho a impressão de que você não consegue muito fazer isso. Me vem aqui que muitas vezes a maior parte dos seus problemas são internos. Então, você não consegue correr deles. Você não consegue, tipo, falar, eu vou fazer isso aqui e tudo vai magicamente sumir. Não, você sempre tá ali carregando aquilo, então acaba se tornando muito mais difícil pra você ignorar todas essas coisas e superar esses bloqueios, porque eles não são externos, eles são internos muitas vezes. Vamos tirar mais cartas aqui. Vou tirar um deckzinho de tarô. Esse aqui é o Cat Rule the Earth. Lembrando que tá sempre tudo linkado aqui embaixo, os decks que eu uso. Vamos lá. Quais aconselhamentos os guias espirituais do pessoal do grupo 2 têm sobre como se livrar desses bloqueios? A primeira coisa que me veio aqui com essa imperatriz no fundo do maço é que muitas vezes você precisa de suporte. Acho que às vezes você precisa deixar as outras pessoas cuidarem de você um pouco, confortarem você um pouco, sabe? Falar com as pessoas, tipo, ai, olha, eu tô com medo disso aqui, ai, que isso aqui não dá certo, sabe? Você precisa pôr pra fora as coisas, sabe? Falar sobre elas. Opa, eu tirei uma carta a mais do que eu queria. Deixa eu arrumar aqui de outro jeito, então. Tava pensando em tirar 7, em tirar 6, mas aí saiu 7. Aqui vocês têm Rainha de Ouros, Rei de Copas reverso, a Lua, 7 de espadas reverso, 6 de copas reverso, 4 de espadas e o Cavaleiro de Paus reverso. Aqui você tem muito medo de ficar estagnado. 6 de copas, 4 de espadas, Cavaleiro de Paus reverso. Essa combinação aqui. Você tem muito, muito medo de ficar estagnado. Você tem muito medo de não conseguir deixar o seu passado para trás. Você tem muito medo de não conseguir seguir em frente. Você tem muito medo de não ter poder e não ter capacidade para seguir em frente. Então, eu acho que pra você é uma daquelas pessoas que às vezes prefere nem tentar do que tentar e quebrar a cara e ter que voltar pra trás.
Eu tenho a impressão que pra você, por exemplo, se você, sei lá, se mudar da casa dos seus pais e acontecer alguma coisa que você teve uma dificuldade financeira, você tem que voltar a morar com eles. Pra você isso aqui seria a morte, porque você tem muito, muito, muito medo de errar. Você tem muito, muito medo de não conseguir seguir em frente, você tem muito, muito medo de precisar refazer os seus passos e voltar atrás em relação a alguma coisa. E também de ficar estagnado. Então, eu acho que isso muitas vezes bloqueia você de seguir em frente, porque você não. Como eu disse, você tem tanto medo de errar que às vezes você prefere não fazer para não correr o risco. Aí, o 7 de espadas sendo uma carta central, né? O 7 de espadas é uma carta que muitas vezes fala sobre traição, sobre a pessoa fingir ser o que não é e a pessoa fazer coisas pelas nossas costas. O que me vem com essa carta estando na posição central, mesmo ela estando reversa? Você tem muito medo de ser traído, tipo, confiar nos outros e ser traído. Eu acho que você tem a impressão de que as pessoas estão sempre contra você, que as pessoas estão sempre torcendo pro seu pior. Então você tem medo de confiar em alguém e dar um espaço para alguém, tipo, colocar alguém nessa posição de ser um suporte seu de alguma forma e essa pessoa não realizar essa tarefa. Eu acho que muitos de vocês aqui podem ter até mesmo bloqueio financeiro não, bloqueio amoroso. Então você tem medo de se relacionar com a pessoa, de confiar na pessoa, de colocar a pessoa naquela posição e ela não, meio que não seguir, sabe? Ela meio que não corresponder às expectativas, ou de você, sei lá, se abrir com a pessoa, confiar que aquela pessoa, né, deseja o seu bem, que vai, sei lá, te dar um aconselhamento pro melhor e tal. E aí a pessoa, na verdade, querer o seu mal e te dar um aconselhamento ruim. Você também tem muita síndrome do impostor. Você sempre acha que tudo que você fez, tudo que você conquistou foi por sorte, foi por acaso. Aqui com a carta da lua, muitas vezes você tem uma percepção bem distorcida de realidade. Você imagina as coisas. Então você imagina que as pessoas estão contra você, você imagina que você não tem potencial, você imagina que você não tem capacidade, você imagina que a coisa vai dar errado. Então você tem que tomar muito, muito, muito cuidado com a sua percepção das coisas. Porque muitas vezes a sua própria percepção, ela te engana. Por isso que você precisa tanto assim de um suporte. Você precisa de alguém em uma posição de confiança que vai te dizer, ah não, para com isso, você tá delirando, ou você tá surtando, ou isso aqui é a sua ansiedade falando, não é você, entende? Você precisa de alguém pra te dar essa centrada, assim, sabe? Pra quando você começar a flutuar no mundo da imaginação, a pessoa pegar seu pé e puxar de volta pro chão, tipo, opa, senta aqui que você tá viajando. Então, só que você muitas vezes tem medo de colocar alguém nessa posição. Eu acho que muitos de vocês tiveram problemas familiares aqui, de pai, mãe não assumir o papel que você precisava que assumisse, sabe? Talvez isso não seja aqui pra todo mundo, mas essa combinação aqui tá me passando muito isso. E aí você tem problemas de confiança, você tem problemas que a pessoa vá fazer de novo, porque é como se esses problemas tivessem feito uma programação no seu cérebro. Então, tipo assim, você confiava, a pessoa traía a sua confiança, ou a pessoa te decepcionava. Aí você, ah não, foi só daquela vez, vou tentar de novo. Aí tentava de novo, a pessoa fazia de novo. Você tentava de novo, a pessoa fazia de novo. Então, nosso cérebro aprende por repetição, né? Então, tudo que você repete vezes o suficiente, você interioriza como verdade. E aí eu tenho a impressão de que isso foi repetido tantas vezes pra você no seu passado que você interiorizou sem nem sequer perceber. E agora você tá tendo muita dificuldade de quebrar esse padrão e se libertar disso. Isso tá te segurando. Então, você tá tendo muita dificuldade de confiar nos outros, você tá tendo muita dificuldade de
de colocar as pessoas, de deixar as pessoas terem acesso a você, aqui com essa carta da lua, você pode ter sofrido muito gaslighting também. Eu acho que isso aqui não vai encaixar com todo mundo, mas definitivamente algumas pessoas dessa pilha sofreram muito gaslight. Quem não sabe o que é gaslight, é tipo quando a pessoa faz você duvidar da sua própria percepção. Por exemplo, isso é muito comum em relacionamento tóxico. Então, a pessoa vê o outro traindo. E aí vai confrontar e fala assim, nossa, mas eu vi você traindo. E a pessoa chega, que mané você viu? Você não viu nada, você tá inventando. Você vê um negocinho de nada e você já aumenta na sua cabeça e tipo, vai fazendo a pessoa começar a achar que ela tá louca e que ela não viu de verdade. Então, e aí, só que o gaslight, ele meio que vai minando a sua autoconfiança, né? Então você começa a achar que você começa a duvidar da sua própria percepção. E aqui com essa carta da lua, vocês têm esse problema com percepção. Pode ser originado disso, pode ser originado de outra coisa. Mas aqui com essa carta da lua, eu tenho a impressão de que você tem muito esse problema de percepção, sabe? De às vezes você fica ansioso, às vezes você fica inseguro e você começa a imaginar coisas e achar que essas coisas são verdade. Então, por exemplo, você começa a imaginar que, sei lá, todo mundo secretamente te detesta e todo mundo quer te ver mal. E aí você vai acreditar naquilo, e aí você vai ficar assim, tipo, nossa, acho que é melhor eu, sei lá, parar de conversar com fulano, porque eu acho que fulano, na verdade, não gosta de mim e tal. E aí você vai criando muros, e você vai ficando cada vez mais isolado e mais suscetível a essas coisas. Aí aqui você tem a Rainha de Ouros e o Rei de Copas reverso. Aqui com a Rainha de Ouros, eu tenho a impressão de que você tem muito potencial. Você tem muito potencial de crescimento, você tem muito potencial, principalmente de prosperidade. Eu acho que você é uma pessoa que você sabe fazer dinheiro, você sabe trabalhar, você sabe, tipo, prosperar, você sabe fazer o dinheiro render também. Porque aí é que tá. Eu acho que você é uma daquelas pessoas que, tipo, se pegar você e pegar, sei lá, um colega de trabalho que estão na mesma vaga, recebem o mesmo salário, o seu rende muito mais. Você consegue fazer as coisas fluírem na sua mão. Você é uma pessoa naturalmente próspera. E você tem uma energia próspera. E aqui com o Rei de Copas do lado, às vezes o seu emocional, ele meio que mina isso. Com o Rei de Copas aqui reverso, eu acho que você tem um pouco de medo de demandar demais, sabe? De querer demais, de ser muito ambicioso, você tem medo de... você tem medo, eu diria, de sonhar muito alto e não conseguir, então você vai limitando o seu próprio potencial. E eu acho que se você conseguir desbloquear tudo isso daqui, essa Rainha de Ouros, ela vai correr solta e, tipo assim, você conquista o mundo, sabe? Você vai prosperar muito, você vai evoluir muito. Então aqui eu tenho a impressão de que todas essas coisas que eu citei, elas te afetam muito emocionalmente, mas elas te afetam de uma forma que você nem consegue ver financeiramente. Porque aqui você tem uma energia financeira muito boa. Você é uma pessoa naturalmente muito próspera. Você é uma pessoa que se você estiver bem, você faz as coisas fluírem, você faz as coisas renderem, você faz o dinheiro render na sua mão, você faz o negócio girar, sabe? E muitas vezes o seu emocional, e você tá com todo esse bloqueio aqui, atrapalha nesse aspecto. Bom, vamos tirar mais uma carta aqui. Esse deck é o Black Moon Lilith. Você tem a Lua Negra de Lilith em Câncer. Essa carta fala sobre honrar as suas emoções. Aqui, a primeira coisa que me veio, essa carta aqui, ela sendo a número 4, é que você é muito racional às vezes. E você meio que boicota as suas próprias emoções. No sentido de...
Às vezes, sei lá, você tá ansioso com uma coisa e aí você vai ficando mais ansioso porque você fica tipo, eu não posso ficar ansioso, eu não posso ser assim, eu não posso ser assado, eu não posso fazer isso, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo. E você vai meio que tentando suprimir? É suprimir? Buguei, desculpa. Mas você vai tentando, eu acho que é suprimir as suas próprias emoções, sabe? Tentando colocar elas numa caixinha e apertar, fazer uma bolinha, guardar na caixinha e esconder, e tipo assim, pum, não existe mais. Eu quero que simplesmente desapareça. E aí, isso vai piorando, porque funciona uma vez, funciona duas, mas em algum momento aquela caixa vai explodir. E aí a caixa explode e você perde o controle, e aí depois você fica se sentindo extremamente mal com você mesmo porque você perdeu o controle, mas é porque você tinha tanta coisa ali sufocada, entalada dentro de você, que às vezes ela precisa sair assim num pum, sabe? Uma explosão. E isso te faz muito mal. Eu acho que isso às vezes até mesmo te adoece. Eu acho que muitos de vocês nessa pilha têm até mesmo doenças de emoção. Tipo, sei lá, uma gastrite emocional. A minha avó tinha diabetes emocional, ela ficava nervosa, a diabetes dela ia lá em cima. Sei lá, doença de pele. Tem um zilhão de doenças que, se você for ver, pode ser emocional. E eu acho que muitas vezes isso te faz muito mal. Então você precisa honrar mais as suas emoções, entender mais as suas emoções e permitir que você sinta as coisas, sabe? Você não tem que estar bem o tempo todo, você não tem que estar ok o tempo todo. Você tem que se permitir ter os momentos ali onde você vai sentir as coisas e elas não vão ser necessariamente coisas positivas. Porque eu tenho a impressão de que você suprime tanto que às vezes você não sente nem as coisas boas. Às vezes, tipo assim, você faz uma conquista e é um negócio que, nossa, eu trabalhei horrores por isso aqui, eu tô me esforçando tanto por isso aqui, aí você conquista. E ao invés de você ter aquele negócio tipo, uhul, conquistei, nossa, que felicidade e tal, ficar assim, exultante, você não tem, porque você tá tão assim, acostumado a suprimir as coisas, que às vezes você suprime até as coisas boas. Então, aqui você tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, pra finalizar, vamos tirar duas cartinhas desse deck aqui. Esse é o Season of the Witch. Uma mensagenzinha final que o grupo 2 esteja precisando. Você tem a Rainha da Morte e a Maçã do Meu Olho. A Rainha da Morte tá falando aqui. Não tema o fogo que vive dentro de você. Porque é o poder... your fearnesses. É tipo o seu poder... Não sei traduzir ao pé da letra. Tô tentando pensar uma explicação pra fearness, calma. E tipo o seu fogo interno quando você é fearness, você é destemido, você é... Não sei porque a minha cabeça só vem uma pessoa mostrando os dentes, assim, tipo... Nada a ver. Mas você é, tipo, destemido, se é aquela pessoa que vai atrás, que faz acontecer. Isso é ser fearness. Então é o sabor, né? É o seu poder de conquistar as coisas, de ir atrás, de fazer as coisas acontecerem, esperando para que você prove ele completamente. Então aqui é para você não ter medo do seu lado sombra, é para você não ter medo do que tá do outro lado, é para você não ter medo das coisas acabarem, das coisas se transformarem, não ter medo dos pontos baixos, digamos assim, né? Daquele momento que a sua vida faz e você tem tipo um momento de torre ali, porque aquilo ali
também contribui, de certa forma, para o seu potencial expandir. A carta da torre no baralho, ela representa um momento de destruição. E normalmente essa destruição ela é seguida pela carta da estrela, né? Então é seguido por uma coisa boa, porque é o momento que você tira tudo que não tá funcionando, você tira do caminho para você poder colocar alguma coisa melhor no lugar. Então você não tem que ter medo do fim dos ciclos, você não tem que ter medo das coisas darem errado, porque tudo serve a um propósito. E aquilo ali eventualmente vai trazer alguma coisa boa. Não porque, quando eu falo isso, as pessoas ficam muito assim, ah, então você tá dizendo que eu mereci passar pelaquela coisa ruim? Não, nunca. É que simplesmente faz parte da vida, todo mundo passa, não tem como fugir, não tem como escapar, não existe uma existência que seja só pra cima, entendeu? Não existe. Se o seu negócio tá reto, você morreu, né? Então, não existe, todo mundo passa, faz parte, mas o que essa carta fala é que você tem a capacidade de pegar aquilo ali, você tem dentro de você um poder para pegar aquilo ali e transformar em uma coisa boa, entende? Você não vai ficar mal para sempre. Aqui você também tem a carta Maçã do Meu Olho. Essa carta fala que nem tudo é o que parece e para você enxergar através da ilusão. Então, novamente, aqui para você... Aqui é a carta número 2, né? O 2 é o equilíbrio. Então, é para você se equilibrar, para que você consiga ter uma percepção melhor das coisas, para que você consiga enxergar além. Mas muitas vezes é seus próprios sentimentos que estão ali no caminho e estão causando essa confusão. E aí você se equilibra, você estando bem com você mesmo, você consegue enxergar além, você consegue ver as coisas de outro jeito e muitas vezes desbloquear elas pra você. Bom, é isso, grupo 2. Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês, pelo menos um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder notificação das minhas próximas leituras. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, comenta se bateu com você, se você quer mais leituras desse tipo. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 3, aqui com o quartzo cor-de-rosa, então essa daqui é a sua leitura. Bom, eu troquei a vela aqui, só para vocês não acharem estranho que a outra acabou. Aí eu comecei tirando 3 cartas desse oráculo, esse aqui é o Tecidadel, pra gente ver o que você tem de bloqueios, e depois a gente vai tirar mais cartas vendo como removê-los. Aqui você tem a carta do Patreon reversa, que seria tipo patrocinador ou mentor. Tem o Paperti, que é... Eu sempre falo o nome disso aqui errado. Eu acho que é ventríloco, não é? Aquele que fica controlando o boneco com um negocinho de madeira assim que tem as cordas. E tem a carta do Padre reversa também. Aqui, com essas duas cartas do Patreon e do Paperti, eu diria que você muitas vezes é manipulado pelos outros. Aqui com a carta do Priest reversa, né? Essa carta fala de perseverança e fé, só que ela tá reversa e até mesmo o quartzo rosa que vocês escolheram é um quartzo que fala de autoestima. Então eu acho que muitas vezes você tem um pouco de dificuldade de confiar em você mesmo. E aí você prefere escutar os outros porque você acha que as pessoas elas vão saber mais do que você, ou elas vão saber melhor o que fazer, elas vão ter algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento que você sente que você não tem. E isso muitas vezes faz com que você seja manipulado pelos outros, com que as pessoas meio que se aproveitem dessa confiança que você deposita nelas para utilizar você
pro que elas precisam e não pro que você precisa, para colocar as necessidades delas em cima das suas. Então aqui, essa área é uma área onde você tem um bloqueio muito grande, é uma área que tá te atrapalhando aqui. Vamos tirar mais cartas. Esse deck aqui é o Cats Rule the Earth. Lembrando que todos os decks que eu uso estão sempre linkados aqui embaixo. Vamos tirar umas cartinhas de tarô pra gente ver o que os seus guias espirituais têm de aconselhamento pra você nessa situação. Ok, saíram 7, eu ia tirar só 6. Sua carta central é a Roda da Fortuna. Você tem o 5 de ouros. O Pajem de Paus, o 9 de ouros. A carta do Mundo. Cavaleiro de Ouros reverso e o 6 de paus. Aqui, a primeira coisa que me vem com a sua carta central sendo a Roda da Fortuna é que tá na hora de você retomar o controle nas suas próprias mãos. Tá na hora de você ser a pessoa que decide, de você ser a pessoa que faz o que quer, tomar as próprias escolhas, ouvir a própria voz. Até aqui com o Pajem de Paus, tá vendo como nessa carta aqui, esse gato tá indo atrás do brinquedinho aqui que ele quer? Então, aqui me vem muito essa coisa de tipo, tá na hora de você achar o que é que você realmente quer, ir atrás daquilo. Aqui você definitivamente, com o 9 de ouros, você tem muito potencial, porque você começa com a tiragem com o 6 de paus, que é uma carta de vitória e é uma carta de sucesso, e você termina com o 9 de ouros, que também é uma carta de vitória e também é uma carta de sucesso. Então, aqui pra mim, isso diz que você tem todo o potencial necessário, todas as habilidades necessárias para conquistar aquilo que você quer. É quase como se a vitória já fosse garantida pra você. Você não tivesse muito o que temer, porque já está ao seu alcance. Até nessa carta aqui, tá vendo? Esse gato tá sentado e aqui a corda, ela não tá reta, né? Se isso aqui tivesse reto, o negócio já estaria, tipo assim, aqui no gato. Então tá totalmente ao alcance. E ele tá sentado também. Então, se ele quer isso aqui, é só ele levantar e pegar. E aqui, então, me mostra que as coisas que você quer, elas estão muito ao seu alcance. Elas estão, assim, praticamente já garantidas como suas. Você só tem que tomar essa atitude de ir lá e levantar e pegar o que você quer. Aqui também me vem muito uma coisa de... Você precisa ter mais firmeza de cabeça, porque o Cavaleiro de Ouros é uma pessoa extremamente teimosa. O Cavaleiro de Ouros é aquela pessoa que eu quero assim e nada mais vai servir. E por essa carta tá reversa, eu tenho a impressão de que você deixa as pessoas te convencerem do contrário. Você sabe o que você quer, você sabe que, né, você sente qual que é a sua direção, mas eu tenho a impressão de que qualquer pessoa que chega e fala pra você, ah não, não faça isso, ah não, não faça assim, ah não, isso aqui não vai dar certo, você escuta. Aqui, com a carta do Mundo, seguida da carta do 5 de ouros, eu tenho a impressão que você muitas vezes se sente incompleto. Você tem essa coisa de que você quer agradar muito aos outros, você se sente solitário, então você quer companhia. O 5 de ouros também é uma carta de miséria, então muitas vezes você não tem confiança de que você tem os recursos necessários para conquistar as coisas. E você tá buscando esse suporte em outras pessoas quando você tinha que se firmar mais internamente.
É até engraçado, porque o grupo 2, por exemplo, saiu muito assim, ó, você precisa se apoiar mais nos outros. E vocês já tá saindo exatamente o contrário, você se apoia demais nos outros, você precisa se apoiar mais em você mesmo, confiar mais no seu próprio julgamento, correr mais atrás daquilo que você quer, porque aqui você tem o que é necessário para conquistar o que você quer. Tá ali, ao seu alcance. Só que muitas vezes você duvida tanto de você mesmo, você deixa as pessoas te convencerem do contrário. Aqui, eu não sei porquê, mas tá me vindo intuitivamente que muitos de vocês, talvez não todos, porque é uma tiragem geral, né? Mas muitos de vocês provavelmente têm pais que têm muita expectativa em você e que tem um caminho que eles determinaram pra você desde muito cedo. E aí eu tenho a impressão de que você tem um pouco de receio de correr atrás de uma coisa que não corresponda a essas expectativas externas. E o seu caminho, ele é um pouco diferente do que as pessoas esperam de você. Então você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio aqui, entende? Até que ponto eu tô disposto a ceder para ter essa companhia, para ter as outras pessoas, né? Para ser uma pessoa agradável, todos precisamos ceder, faz parte do nosso equilíbrio. Mas até que ponto tem coisas que pra mim são essenciais e tem coisas que eu não posso abrir mão, não posso ceder, porque pra mim aquilo ali é importante. Então você tem que ter esse ponto de equilíbrio. Você não precisa virar uma pessoa que vai dizer não pra todo mundo e que não vai olhar na cara de ninguém e que só você importa, mas você também não pode abrir mão de tudo e deixar qualquer coisa que seja importante pra você pra lá por causa que outra pessoa falou, porque outra pessoa precisa mais, entende? Você precisa ter o seu ponto de equilíbrio entre o dar e o receber. Então aqui, definitivamente com a roda da fortuna, você precisa começar a se impor mais, a tomar mais as suas próprias decisões, a afirmar mais a sua cabeça, do tipo, ó, eu quero isso aqui, eu não vou abrir mão, porque tá aqui pra ser conquistado, sabe? Já tá totalmente ao seu alcance. Vamos tirar mais cartas. Esse deck aqui é o Black Moon Lilith. Vamos ver o que mais aqui tem pra vocês, que vocês precisam saber. Aqui você tem a Lua Negra de Lilith em Capricórnio e essa carta tá escrito Elevate Status, né? Então um status elevado, elevar o seu status. Aqui me veio que muitos de vocês têm medo do spotlight. Tipo, você tem medo de estar em destaque. Você tem medo de abraçar o seu potencial e se sobressair. Então, às vezes, você tem até medo de conquistar as coisas. E isso te bloqueia muito, te impede muito. Então, aqui tá na hora de você se reequilibrar com a sua energia de Capricórnio. Eu acho que para alguns de vocês pode ser muito benéfico fazer o seu mapa astral e ver aonde você consegue, aonde você tem, tipo, energia de Capricórnio no seu mapa. A sua casa de Capricórnio, que é a 10, se eu não me engano. Eu acho que é a 10, não tenho certeza, é bom conferir isso. Mas que é a casa do trabalho. Ver quais planetas você tem naquela casa, ver onde que tá o seu signo de Capricórnio, em que casa que tá, achar a sua energia de Capricórnio no mapa e ver, estudar aquilo ali, ver quais são as influências desse signo em você, porque eu acho que isso vai te ajudar a direcionar essa energia, assim, tipo, ó, eu preciso cuidar disso, disso e disso. E aqui abraçar mais esse poder. Aqui tá me chamando muita atenção o castelo ali atrás. Sabe? Construir coisas sólidas pra você mesmo. Construir coisas... Não sei porquê, mas tá me vindo casa na cabeça. Acho que alguns de vocês precisam ter a sua própria casa, precisam ter o seu próprio canto, precisam ter o lugar que você manda
que as coisas são feitas do seu jeito, você precisa ter esse poder. Outros de vocês, você precisa ter o seu próprio negócio, você precisa mandar nesse aspecto também. Então, se você tem um sonho de, eu queria muito abrir esse negócio, é um sinal aqui de que isso é pra você, de que isso faz parte do seu caminho. Mas aqui parece que você precisa conquistar poder, você precisa... Porque Capricórnio é um signo muito lento, sabe? Toda vez que vem Capricórnio na minha cabeça, me vem uma cabra, tipo, passo por passo subindo a montanha, sabe? Devagar, estável, uma coisa meio devagar e sempre. Então, eu tenho a impressão de que o seu crescimento, ele não vai ser assim, sabe? Tipo, eu fiz um negócio e tudo deslanchou e da noite pro dia minha vida mudou. O seu crescimento, ele é estável e ele é lento. Então, é uma coisa assim, tipo, você não precisa ter medo de uma mudança muito brusca, porque a mudança para você, ela ocorre de uma forma mais lenta, mas ela precisa, em compensação, ser mais constante. Então, precisa ser um negócio que você precisa estar ali todo dia se lembrando daquele objetivo e correndo atrás daquele objetivo. E aqui, você precisa firmar muito a sua cabeça naquilo. Entende? Porque não adianta nada um dia você trabalhar horrores em prol de alguma coisa e no outro dia você deixar aquilo completamente de lado e esquecer que existe, e aí meses depois voltar e trabalhar horrores naquilo. Não, as coisas com você precisam ser constantes. Às vezes é muito mais benéfico você fazer um pouquinho por dia, todo dia, do que fazer um monte num dia só e outros dias não fazer nada. Então, você precisa estar sempre trabalhando, sempre movimentando aquilo ali para funcionar para você. E aí não funciona se você ficar mudando de ideia toda hora, se você abandonar na metade, sabe? Vamos tirar mais duas cartas. Esse deck aqui é o Season of the Witch. Essa é a versão Malbon. Aqui você tem a carta do tabaco. Essa carta fala sobre alimentar os seus ancestrais, fala sobre algumas religiões, algumas culturas também, que tem o tabaco como uma fumaça sagrada. Então é usado de oferenda para os hospitais, para os ancestrais, e fala sobre a ânsia deles de se conectar com você, e sobre como é bom você fazer essas oferendas. Aqui tá me vindo tanto os seus ancestrais que já partiram, né? Você se conectar com eles, a sua própria forma. Claro que cada cultura tem a sua própria forma de se conectar com os ancestrais, mas às vezes, sei lá, você pode antes de dormir fazer uma oração por eles. Mas também se conectar com os seus ancestrais que estão vivos. Aqui tá me vindo que muitos de vocês podem ter maus ancestrais na família. Coisas que você precisa aprender a cuidar. Bom, eu sou umbandista, né? Já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. E eu sei que na Umbanda a gente trata disso. Eu não sei como funciona nas outras religiões, porque eu não frequentei outras religiões para saber, mas às vezes você pode procurar ali, né? Se você tá, nossa, não tenho religião nenhuma, tô completamente sem rumo, você pode tentar achar algum lugar de Umbanda, porque eu garanto pra você que eles vão saber tratar disso. Mas se não, você pode procurar ali dentro da sua religião, dentro da sua espiritualidade, dentro da forma como você se conecta com a sua espiritualidade, uma forma de identificar esses mais ancestrais. Se eu não me engano, tem tiragem aqui no canal também sobre isso. Eu vou ver se eu lembro de colocar ela linkada aqui em cima ou na descrição. Encontrar esses mais ancestrais, mas eu tenho a impressão de que você vai conseguir enxergar esses maus ancestrais, principalmente nos seus ancestrais que estão vivos. Tipo pai, mãe, tio, tia, avó, avô. Você vai conseguir olhar pra eles e falar, cara, minha família, toda vez, sei lá, eles desistem das coisas. Ou a minha família não desiste de nada nunca e fica com alguma coisa que claramente não tá fazendo mais bem pra sempre. Entende? Eu acho que você precisa encontrar quais que são esses padrões que a sua família tá um ensinando pro outro,
para quebrar eles e se libertar. Então você tá precisando de conexão. E também tem uma coisa que a gente fala muito na Umbanda, que é assim, praga de pai e mãe é a que mais pega. Então, se você, né, você cresceu ouvindo que, você nunca vai conseguir nada sem mim. O seu cérebro absorveu aquilo e aí você vai repetir esse padrão. Então, tipo, tá na hora de ir lá e identificar, eu tenho medo disso aqui por causa daquilo ali, quebrar, sabe? Começar a mudar, começar, tipo assim, opa, pera lá, eu tô sentindo assim por causa de tal coisa. Então deixa eu me estabilizar aqui, deixa eu entender, deixa eu conversar comigo mesmo e falar, tipo, olha, não é assim. Deixa eu reunir provas de outras pessoas que estão indo super bem e enfrentando o medo que eu tenho, entende? Começar a ensinar a sua cabeça de que o caminho é outro para você quebrar esses padrões. Isso é muito, muito bom aqui pra vocês. E eu acho que também muitos de vocês estão precisando melhorar relacionamentos com ancestrais. É claro que esse é um tema muito, muito, muito delicado, porque tem pessoas que fizeram coisas imperdoáveis. E aí não estamos falando aqui pra você, vou perdoar aquela pessoa, sei lá, que fez alguma coisa horrível comigo. Mas, às vezes, se você tem uma relação ruim, que tipo, dá pra mexer um pouquinho, dá pra melhorar um pouquinho, apenas pra ela não se tornar um problema pra você, se isso for beneficiar você, alguns de vocês nessa pilha aqui, isso pode ser bom, sabe? Você... sei lá, não me dou bem com a minha mãe, mas eu posso uma vez por ano ou 2 vezes por ano ver ela só pra, tipo, ficar tudo bem? Então, às vezes isso vai te ajudar. Mas lembre-se que você tá fazendo isso para te ajudar. Não faça uma coisa que te faz mal só porque você tá se sentindo obrigado. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. E você tem que analisar pra você o que funciona, o que é bom, tá? Aqui você também tem a carta do chá mágico. Essa carta fala para você alcançar o seu subconsciente e puxar dele a sua força de magia com a intenção e as respostas que você quer desdobrar. Essa é uma carta que fala muito novamente sobre se conectar internamente com a sua própria intuição, com a sua própria espiritualidade e encontrar muitas vezes as respostas para as perguntas que você tem de forma interna e não externa. Então, ao invés de ir lá e perguntar para o vizinho, perguntar para o amigo, perguntar para a família, o que eu faço nessa situação? Não, é hora de sentar, se conectar internamente e perguntar para você mesmo o que eu quero fazer nessa situação, o que é melhor para mim nessa situação, tá? Então você tá precisando dessa conexão. Isso foi uma coisa que tinha me vindo na cabeça com a carta do padre reverso ali, que alguns de vocês podiam estar um pouco desconectados da sua espiritualidade, mas eu esperei sair mais cartas para eu formular melhor a explicação para vocês, e essa carta aqui saiu como uma confirmação. Muitos de vocês estão desconectados da sua espiritualidade interna, sabe? Você tá precisando ali voltar a se conectar com você mesmo. Bom, é isso, grupo 3. Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês pelo menos um pouco. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa tiragem, se bateu com você, se você gosta desse tipo de vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!